Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Este programa, que você está assistindo aí pela sua TV, simultaneamente ele é transmitido pelo Facebook, pela página do canal. Então você pode assistir tanto via internet quanto pela televisão. E daqui uma semana ele estará à sua disposição na página que eu mantenho no YouTube, que é Programa Mercado Futuro. Aí ele fica lá. Você pode ver, rever, tirar dúvidas, enfim. Bem, vocês que me ouvem, que me veem há tantos anos, sabem o que eu penso. A gente só vai virar um país quando a gente valorizar o conhecimento e a educação. É a única maneira de você transformar uma nação pobre numa nação rica. Pelo menos não haverá ignorantes, a gente terá que investir mais em pesquisa, enfim, essas coisas que a gente ouve falar dos outros países. Hoje o assunto, então, portanto, é pesquisa. E é pesquisa de uma professora doutora que faz uma pesquisa, a linha de pesquisa dela é muito interessante. E eu vou deixar que ela conte pra gente o que é isso. Estou falando aqui da professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Ela é professora doutora do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. E então nós vamos saber o que ela tem feito na área de pesquisa e, enfim, na área de educação. Professora Marcela, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, mais uma vez. Pela presença. A doutora temos uma coisa em comum e não é aquele produto de tabagistas, que ela gosta de um bairro chamado Ipiranga. E eu nasci no Brás. É tudo Zona Leste, o comecinho da Zona Leste. O Ipiranga, especialmente, é um bairro super bem favorecido, é um bairro muitíssimo interessante. Se você não conhece, vale a pena. Até porque tem o Museu do Ipiranga, né? Tem o Riacho do Ipiranga, que eu acho que está todo coberto, mas enfim. Onde teve lá o Independência ou Morte. Vocês sabem do que eu estou falando. Professora, explica para mim e para o telespectador qual é a linha que a senhora está fazendo de pesquisa lá na Universidade Federal do ABC. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer participar desse programa novamente. Fico bastante lisonjeada. E dessa vez falando um pouquinho do meu trabalho enquanto pesquisadora da Universidade Federal do ABC. Desde o início, né, da universidade, começou em 2006, já estou quase há 10 anos na universidade, completo agora, eu venho trabalhando numa linha de pesquisa voltada para o entendimento, né, de doenças cardiovasculares e alterações inflamatórias que geram essas patologias. Desde o início da minha carreira científica, enquanto iniciação científica, doutorado e pós-doc, eu estudei, o foco principal sempre foi o coração, né, o sistema cardiovascular, e em algumas alterações, patologias endócrinas, né, e mais recentemente, então, eu tenho focado nas questões inflamatórias. Então, o meu laboratório se chama Laboratório de Imunologia Cardiovascular, localizado lá em Santo André, na Universidade Federal do ABC. E a gente tenta, né, por meio de alguns modelos de estudo, né, animais ou celulares, entender quais são essas alterações inflamatórias que possam gerar problemas cardiovasculares. O principal modelo que a gente estuda, né, e tem trabalhado no laboratório é o modelo de indução desta inflamação, que é gerada por uma alteração renal, né, uma doença renal, uma insuficiência renal, e que sabidamente é conhecida por gerar uma inflamação sistêmica em todo o organismo. E essa inflamação, sim, vai gerar alterações no coração.
Então, de modo bem amplo, bem geral, esse é o foco do estudo do meu laboratório. Ok, tem uma relação, quer dizer, eu acho que o seu organismo humano, tudo tem uma relação, né? Todo órgão tem uma relação com o outro. Eu não gosto muito de pensar nisso, porque como eu, em 2001, acho que foi, eu fui obrigado a fazer uma laparoscopia para tirar a vesícula, eu me acho eu sou excepcional, porque eu tenho um organismo a menos, eu acho que isso não é bom. Mas enfim, vamos esquecer a minha parte. O que você estava me contando, que eu não tinha ligado as pontas aí, quer dizer, os rins, um problema nos rins tem quase que diretamente leva a um problema cardíaco, é isso? Isso. Isso Então, já está assim, comprovado. Isso. Então, o que a gente sabe por vários dados, né, estudos de pesquisa básica, clínicos, enfim, o rim e o coração, eles têm uma conversa, né, um crosstalk muito íntimo. Então, a gente sabe que pacientes que apresentam problemas renais, 95% desses pacientes apresentam problemas cardiovasculares também. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, pacientes com problemas cardiovasculares, em algum momento eles vão desenvolver alguma alteração renal. Então, essa conversa entre o coração e o rim, hoje, né, a gente já relativamente recente, ela é chamada de síndrome cardiorrenal. E existem vários tipos, né? Mas existe uma classificação dessa síndrome, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, que o que muda é onde é a origem do problema. Então, ela pode ser gerada no rim e vai afetar o coração, ou ela pode ser gerada no coração e vai afetar o rim, né, de um grau maior ou menor de intensidade. Né, isso que classifica, então, essa síndrome. Então, essa conversa entre os dois órgãos, ela se dá por meio da circulação sanguínea. Né? Então, aí a gente já tem essa dica, que é o foco da minha pesquisa. Então, moléculas sinalizadoras como citocinas inflamatórias, interleucinas, né, hormônios de um modo geral, eles fazem então esse papel de interação entre o coração e o rim. Né? Então, isso começou a ser estudado há muito tempo atrás, quando se, né, lá, bem muito tempo mesmo, se estudou a hipertensão, né, que é uma patologia que mais mata no mundo, a incidência é altíssima ainda hoje, né? Alterações no diabetes, não só na hipertensão arterial, síndrome metabólica e por aí vai. Então, quando isso começou a ser estudado, se falava muito de coração separado do rim, né? Um problema aqui ou ali. E hoje não, a gente tem que ver de forma integrada. Por isso a síndrome cardiorrenal tem sido foco de estudo de muitos pesquisadores hoje. O rim quando você tem algum parente doente, hoje eu estou assim, não sei o que eu não gosto. Quando eu vejo alguém de branco, eu já te falei, eu atravesso a rua. Tenho pavor de médico, enfermeiros, né? Nada com o trabalho deles. Mas, por exemplo, quando a gente tem alguém doente, que o médico fala, o rim parou de funcionar, pode encomendar o caixão, né? O rim é fundamental. É fundamental, né? Então é um órgão... O rim o que é? Ele... Primordial, né? Fundamental. O rim bota para fora liquidamente o que não serve para o organismo. Isso, ele vai excretar, né? Ele vai depurar, é um órgão depurador, né? Então ele vai depurar... É um grande filtro. Isso, de uma maneira mais simplificada. Então ele vai excretar todas, né, as moléculas indesejadas do organismo. Então, de fato, quando o rim para, né, como o médico parou de funcionar, é muito difícil você reverter, porque uma lesão renal ela tende a ser progressiva e irreversível, dependendo do caso, né? E aí, quando ele para, o seu organismo não depura mais. Então, tudo que é tóxico ou gerador de inflamação, né, ou ruim para o seu organismo, ele não é excretado. Então, em pouquíssimo tempo, 1, 2 dias, o organismo entra em colapso, né? Uma grande infecção, uma sepse, por exemplo, e aí o indivíduo não aguenta, né? Vem a óbito mesmo. Para chegar neste passo, precisa realmente maltratar bastante o rim, né? Depois dessa ótima notícia, nós vamos a um pequeno intervalo. Ok. Eu converso com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Ela é do departamento do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, aqui pertinho do centro de São Paulo. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já. Ok, estamos de volta. Hoje eu converso com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos,
do Departamento de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. A linha de pesquisa da professora, ela já é pós-doc, continua fazendo pesquisa, é uma ligação aí entre a relação entre coração, rim, enfim, essa coisa toda que complica a vida das pessoas quando elas têm algum problema. Quando você escolheu isso, teve algum motivo especial? Então, teve. Como eu estudei desde, né, como eu contei da minha iniciação coração, eu sempre quis e gostei e não queria parar. E aí, no meu pós-doc, eu andei estudando algumas coisas relacionadas à inflamação, né? E aí hoje é muito divulgado, é muito conhecido, muito estudado no mundo inteiro, a inflamação e coração no modelo que a gente chama de infarto, né? Que é uma patologia amplamente conhecida e que é o clássico. Quando você coloca inflamação em coração, o infarto é o que mais aparece. Então, eu busquei algo um pouco diferente. Eu queria estudar alguma outra patologia ou investigar, né, algum outro tipo de mecanismo relacionado à inflamação no coração, mas que não fosse o infarto, né, que já é bastante discutido e estudado. E aí eu me deparei com os processos relacionados às doenças renais, que são processos inflamatórios crônicos, né, atinge uma grande parcela da população, então tem uma alta relevância, incidência mundial, né, e a importância, então, né, a relevância desse tipo de estudo. E aí eu me foquei totalmente para doenças renais, logicamente como modelo de inflamação para enxergar o que acontece no tecido cardíaco, né, no coração. O coração inflama? Inflama. É interessante esse termo inflamar, né? E aí eu tenho um pesquisador da USP, né, o professor Nils, que no começo ele me ajudou muito, inclusive, e ele falava assim: Marcela, tudo inflama. Qualquer tecido inflama, né? O coração inflama, o intestino inflama, o fígado inflama. Então, no final das contas, tudo é uma inflamação, né? E se é uma inflamação, a gente tem uma ativação do sistema imunológico, né? E esse talvez seja o foco principal da minha pesquisa, entender como o sistema imunológico pode ajudar ou prejudicar essa inflamação no coração. Tá? Então é mais ou menos esse o foco da pesquisa. Você não está à procura de um medicamento para alguma coisa, né? Nesse momento ainda não. Eu estou estudando algumas vias. Quando a gente fala vias, processos celulares. Então, dentro da célula cardíaca ou dentro da célula renal, eu estou tentando enxergar algumas sinalizações para entender o mecanismo. Aí sim, depois, o próximo passo seria propor estratégias terapêuticas para poder contornar uma situação dessa. Né? Mas a ideia, a gente primeiro precisa entender como acontece o processo dentro da célula para depois poder atacar aquilo de alguma forma. Tem um negócio curioso, por exemplo, pessoas com mais idade, eu não sei se você tem algum parâmetro com idade nesse negócio de inflamação, mas pessoas com mais idade, quando dá problema respiratório ou renal, esquece. Sim. Basicamente, Sim. Ou quando quebra o fêmur, né? Também. Sim. Assim, a idade, ela, obviamente, ela desacelera, né, a resposta do organismo. Então, isso serve para o sistema imunológico, que fica mais debilitado, isso serve para o sistema urinário, os rins. Então, assim, a máquina tem uma meia-vida, né? Então, assim como o coração é uma bomba, que tem uma meia-vida também, ela vai viver bem até um certo tempo. Depois ela começa a dar defeito, né? A mesma coisa rim, a mesma coisa pulmão e assim por diante. O problema é que existem doenças, no caso, um exemplo, né? Insuficiência renal, que eu tenho falado aqui agora, é uma doença muito silenciosa, então as pessoas muitas vezes nem percebem ou sentem algum sintoma. E aí quando você vai identificar o problema, aquela pessoa já desenvolveu uma insuficiência que a gente chama de mais crônica e que ela é irreversível. Você tenta remediar para não progredir, mas você não recupera a perda renal que já foi realizada. Né? A nossa sorte é que nós temos 2 rins, né, da importância desse órgão, com 1 milhão de néfrons cada um. Então, o sistema de depuração e de filtração, ele é mantido, né, em condições, mesmo ainda que patológicas, ele é mantido por muito tempo. Porém, quando para, né, quando a gente fala parou, o rim parou de funcionar, não tem o que fazer, né, porque aí a lesão já tomou conta e não tem mais como reverter. E não tem como prevenir, se ele é silencioso, você não sente Exatamente. dor, não então, sente assim, nada. Como você pode identificar? Né? Exame de rotina, exame de sangue, exame de urina, ureia, creatinina, né, que são os mais básicos, que são medidores de função renal.
É um exame de sangue simples. Ali você já tem um indício se o seu rim está ok ou não. Ou quando a pessoa tem, sei lá, um cálculo renal, alguma dor mais específica, aí vai investigar também. Mas são exames muito simples de se fazer, né? Então não é nada muito elaborado, bem tranquilo. Como é que você faz a pesquisa? Que você faz com quem? Não faz com o ser humano, né? Não, a gente trabalha com modelo animal, né? No caso são camundongos. Obviamente existe todo um controle ético, né? Com base na lei federal, aprovado por um comitê de ética da universidade. Então, esses animais, a gente induz uma lesão renal por uma insuficiência renal e aí a gente acompanha esse animal por um tempo e observa os efeitos no coração. Então, a gente avalia toda a função cardíaca por eletrocardiograma, o ecocardiograma, analisa a expressão de genes, né, do próprio genoma desse animal e estuda, como eu falei, as sinalizações. Isso, a gente analisa quais genes estão alterados ou não estão, né, e proteínas, enfim, a gente faz toda uma análise molecular e funcional. E aí a gente começa a estudar um pouco essas vias, né, que esse é o objetivo, entender como funciona para depois propor estratégias de tratamento. Mas isso é uma coisa de longo prazo, né? Porque é complicado, né? Sim, sim. É isso que eu, né, faço e muitas pessoas fazem nas universidades, é o que a gente chama de pesquisa básica, né? A pesquisa básica, ela é muito importante, porque é ali que começa, né, a entender o problema para depois aplicar aquilo no futuro. Então, a ideia, obviamente, lá na frente é que isso se torne, né, ou ajude, pelo menos, a fomentar uma pesquisa aplicada, que é a criação de medicamentos ou tratamentos, terapias, né, diferentes, enfim, para conseguir, né, reverter ou curar uma doença. Né? Mas tudo parte de uma pesquisa básica, que é o que a gente faz dentro da universidade. Eu li esse fim de semana um negócio curioso, que uma revista aí semanal fez como é que nós vamos viver daqui 20 anos, né? Como é que vai se caminhar, como é que vai se mover, como é que vai fazer amor, como é que vai se alimentar. Sim. E tal. A pergunta vem dessa reflexão aí que eu fiz. Na questão de alimentação, que é curiosíssimo, claro, tem especialistas lá que falaram isso. Nós vamos voltar ao passado. Eu tenho idade suficiente para lembrar que minha avó tinha um quintal na casa dela e tinha lá uma dúzia de galinhas e um galo e a gente comia frango assim, o frango ficava comendo no terreiro, digamos assim. Era um produto natural, a carne era mais escura, mais saborosa e tal. Pelo que eu entendi ali, é uma volta ao passado, quer dizer, comer mais naturalmente. Nós vamos ao intervalo, mas eu faço a pergunta. Na pesquisa, tem alguma coisa... Você se imagina que daqui a 20 anos, por exemplo, sei lá, por exemplo, nós cortamos toda a mata da beira do rio por causa da febre amarela, não é isso? Acho que é isso, que tinha o mosquito. Será que na pesquisa também vai ter que voltar em termos metodológicos? Não sei. Gente, converso com a professora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, professora doutora da UFABC, do Centro de Ciências Naturais e Humanas. Depois eu vou perguntar para ela. Humanas eu sei o que é. Naturais eu vou pedir para ela explicar, mas vamos ao intervalo. Ok, eu estou de volta. A minha conversa hoje é com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, do Departamento de Ciências Naturais e Humanas da UFABC. Centro de Ciências Naturais. Eu errei de novo? Não, que o departamento lá não tem, é só centro. Centro de Ciências Naturais e Humanas. Isso. Humanas eu sei, naturais o que é? O centro, o CCNH que a gente chama, né? Centro de Ciências Naturais. Então, assim, é onde está a biologia, a química, a física, ciências naturais, né? E humanas e a filosofia também. Então, é um centro que engloba todas essas áreas, né? Bom, a pesquisa vai para onde daqui 20 anos? Eu sei que você é uma especialista em educação e tal. O que você imagina? Difícil, assim, depende muito da área, né? A gente tem visto cada vez mais na mídia, né? A tecnologia avançando em todas as áreas do conhecimento. Então, o que a gente espera é que a ciência, obviamente, com o seu devido investimento, né? Que esse é um detalhe, né, particular do nosso país, mas que ela possa avançar em todas as áreas.
A área a qual eu pertenço, a área biomédica, né, ou biológica, é uma área que vem avançando absurdamente ao longo dos anos. Então, não só a descoberta de doenças, mas também o tratamento, né, e a proposição de estratégias diferentes para a cura. Quando a gente fala hoje em câncer, por exemplo, né, uma outra doença que não estudo, mas acompanho um pouco, é uma doença que antigamente era tida como, né, já prognóstico, né, ruim, e a pessoa vai morrer em pouco tempo. Hoje, a gente não pensa mais assim. Então, embora o câncer seja uma doença agressiva, né, e bastante famosa, né, pela sua malignidade, hoje a gente trata o câncer como uma síndrome também, né? Então, já se conhece muito bem os tipos de tumores ou de cânceres diferentes e aí você tenta, né, estratégias químicos, né, para reverter. Então, é possível curar, né, embora em alguns casos, por, né, um diagnóstico tardio, a gente não consiga abordar, mas em a maioria dos casos a gente consegue contornar. Então, eu vejo que a ciência ou a pesquisa, ela pode no máximo estagnar um pouco, que eu acho que o país vive um pouco disso agora por conta dos investimentos, mas ela não regride, né? Então, há sempre dali um conhecimento, né, formado, ele é a base para o próximo e daí por diante. Então, o que você descobre hoje é o que vai dar base para o próximo passo, né, a ser tomado em qualquer área do conhecimento. Bom, nós temos um exemplo, você deu o exemplo do câncer, nós temos um exemplo clássico, né? HIV era uma sentença de morte, Isso. Hoje não é mais. Hoje né? não é mais, né? Então Ela você vive toma 20 anos, 30 medicação e a pessoa vai viver normal, né? Então é isso que eu falo, né, o paradigma que a gente vive às vezes em cada uma das doenças, isso muda, porque a ciência avança. Outro exemplo mais, né, recente, o Zika, né, o Zika vírus, que foi uma descoberta e aí, né, um mérito total para os brasileiros, né, que fizeram um papel importantíssimo na descoberta de atuação desse vírus, e hoje a gente já tem várias formas de tentar contornar. Então, assim, passo a passo, né, isso para o mundo todo, né? Nunca. Eu só queria acrescentar um negócio que você falou, Marcela, que o problema da pesquisa no Brasil não é uma questão de investimento, é falta de investimento. Isso, falta de investimento. Investimento é bom. Sem dúvida, sem dúvida. É um problema, assim, qualquer pesquisador, né, que a gente for conversar em qualquer universidade do Brasil, seja pública, privada, até, enfim, federal, estadual, a gente tem vivido um corte por conta da crise econômica, né, um corte orçamentário importante e que isso afeta diretamente a produção da ciência. Então, o que a gente prevê é que esse impacto, né, de atraso científico vai ocorrer ali daqui mais uns 8, 7, 8 anos, que a gente vai ver de fato esse impacto, porque o investimento que foi feito até aqui, né, tem sinalizado que se gerou uma grande quantidade de conhecimento, mas com a queda do investimento, consequentemente vai ter impacto no futuro. Então, é como a roda gira, né? A gente fala, isso é muito triste, né, porque a gente tem pesquisadores excelentes. O Brasil é muito bom em produzir ciência de ponta e de qualidade, porém, nós não temos o investimento adequado, infelizmente. Não estamos na Noruega nem no Canadá. Infelizmente, né? Quando eu te perguntei do negócio daqui 20 anos, eu tinha uma má intenção, que é o seguinte, por exemplo, em algumas pesquisas tem um trabalho, eu brinco chamando de trabalho escravo, que é um trabalho repetitivo, sim, dependendo da pesquisa. Sim, sim. Olha o exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, hoje é real, tá? Nos escritórios de advocacia, por exemplo, já tem uma parte do trabalho que eram trainees ou advogados em começo de carreira que faziam, que o robô já faz. Sim. Nesse sentido automação, né? Nesse sentido que eu te perguntei. Por exemplo, ficar contando, sei lá, quantas células de anolanina. Isso não quer dizer nada, gente. Sim, sim. Que hoje uma pessoa faz, se uma máquina aí, um Big Data, não vai fazer. Sem dúvida. Que assim, ajudaria a acelerar a pesquisa, Sem né? dúvida. Então, assim, a automação, ela vem, obviamente, em todos os setores, né? Então, eu lembro muito bem, quando eu estava na faculdade ainda, eu fazia estágio em laboratório, a gente tinha que contar manualmente no microscópio, ali, a lâmina, e que hoje a máquina faz isso, né? Então, isso em pouco tempo, né? A automação, ela está aí para serviço, só que, assim, a pesquisa... a gente precisa de equipamentos de ponta, sim, a gente precisa de reagentes de qualidade, mas a gente precisa do cérebro pensante ali para ter a pergunta, né? O que eu quero descobrir, o que eu quero formular.
e desenhar um experimento adequado para responder aquela pergunta. Então, a parte tecnológica, ela está de fato para servir, mas eu não acho que isso vá excluir, né, ou substituir rapidamente o recurso humano, que é qualificado justamente por ter esse conhecimento prévio ali armazenado. Eu acho que as técnicas estão evoluindo para responder as perguntas mais rapidamente, e isso é fantástico, né? Então, enquanto antigamente eu demorava, sei lá, um dia para ter uma resposta de um gene, hoje eu faço numa máquina os 34 mil genes do camundongo em um dia. E rapidamente. Então, assim, a automação ajuda, né? Ela está aí para facilitar, mas não substitui, obviamente, a pergunta científica, né? Quer dizer, o que o pesquisador, aonde ele quer chegar, né? Qual é a pergunta e qual a resposta que ele espera obter, a hipótese dele, né? Então, acho que isso não necessariamente vai ser substituído por uma máquina, por exemplo. A hipótese, depois você tira o hipo, fica a tese, né? Isso, exatamente. Aí você comprova aquilo. Para concluir, porque o nosso horário está acabando, o nosso tempo, eu não gostei nada da afirmação que você fez para mim, que o rato e o ser humano é muito parecido. Gostaria que você explicasse Ok. Não, antes da entrevista a gente estava conversando um pouco sobre isso e, de fato, por que o rato, né, o ratos norvégicos, que é a raça, né, animal de experimentação e o próprio camundongo são utilizados, né, porque existe, obviamente, uma semelhança fisiológica entre esses organismos. E é uma semelhança muito alta, né? Existem livros que trazem até chegar a 90% de semelhança com o humano. Você fala, nossa, um rato e um humano, sim. Então, se você pegar todo o sistema dele, por exemplo, circulatório, nervoso, digestório, urinário, até reprodutor, em partes, é semelhante, é muito semelhante. O tipo celular, a forma como a célula responde. Por isso que eles são usados como animais de experimentação. Mas é claro que hoje a gente tenta ao máximo evitar o uso de animais e propor ferramentas, né, tecnológicas, então modelos, né, tecnológicos para diminuir a utilização de animais de experimentação. Mas são muito parecidos, sim. Talvez Tem que seja... desapontar, mas é verdade. Você me acha parecido com um ratinho? Não, fisicamente não, mas internamente muita coisa parecida. Se eu for solto na França, por exemplo, naqueles carrinhos de queijo... Bom, aí sim, né? Mas brincadeiras à parte, não é sem só dúvida, a parte interna, não, viu? Nosso tempo acabou. Professora, Ok. muito obrigado. Obrigada a você pelo convite novamente. Bom almoço para a senhora. Obrigada. Volte quando quiser. Obrigada. Estou sempre à disposição e é uma alegria conversar com você. Obrigada. E sucesso lá na pesquisa. Precisamos sim. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Todo dia tem programa, amanhã tem mais. Tchau, tchau.